saudosismo já passou, lá veio o pré-modernismo. Fase de transição antes do modernismo. Busca linguagem mais simples, chamada coloquial, realidade brasileira, denúncia social, novo regionalismo, modernismo vindo aos poucos, enfoque nos suburbanos, sertanejos e caboclos. O que da cunha é rebuscador, autodefensões onde denuncia a miséria, fanatismo e mais questões. E meu pai oprimido viveu muito revoltado. Não sei qual que eu posso, que eu já O pré-modernismo está situado nas duas primeiras décadas do século XX. Então, nesse momento, a Europa se preparava, para a Primeira Guerra Mundial e o Brasil dava os primeiros passos da instalação do regime republicano. Portanto, nós teremos aí o período da República da Espada, é o termo que designa os duros anos governados pelos militares, Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, e a República Café com Leite. Assim que o primeiro presidente civil é eleito, nós veremos no Brasil uma política de conveniência em que os políticos de São Paulo e de Minas Gerais se alternavam no poder. No Brasil nós vamos ver nesse período que a política sofre uma influência fortíssima dos grandes fazendeiros, dos grandes latifundiários, principalmente dos cafeicultores. É o período áureo do café e da borracha, um período de grandes conflitos sociais. Os ex-escravos marginalizam-se, eles não são absolvidos e vão gerar graves problemas sociais que vão se estender até hoje. Também teremos a chegada dos imigrantes europeus. O Brasil recebe uma grande leva de italianos, alemães, japoneses, uma série de imigrantes que substituirão a mão de obra escrava e trarão para o Brasil novos conflitos, novos pensamentos, intensificarão a discussão da construção do país. É um período de grande urbanização, surgimento da classe operária e com ela os conflitos. Veja só nesse mapa a quantidade de conflitos vivenciados nesse momento, desde os fenômenos de cangaço, com a revolta de Juazeiro, com o Padre Cícero, e a revolta de Canudos, com Antônio Conselheiro, e no Rio de Janeiro, a revolta da vacina, a revolta da chibata, as greves operárias em São Paulo, a guerra do contestado em Santa Catarina. Tudo isso mostra como o Brasil está passando por um período turbulento que corresponde à maturação de sua política, à maturação de sua sociedade democrática nos primeiros anos da República Brasileira. É nesse momento que nossa literatura também vivenciará os mesmos conflitos, ela vai espelhar os conflitos da sociedade. No período dos 20 primeiros anos do século, a nossa literatura vivencia um período de transição. O pré-modernismo não é uma estética literária. Corresponde, na verdade, a um período que integra uma série de escritores que conservaram aspectos tradicionais em suas obras e, ao mesmo tempo, adiantaram, anteciparam características que serão ditas modernistas. Algumas características marcam a obra desse período. Primeiro, é uma mescla de estilo. Nós não podemos definir qualquer aspecto estético, aspecto ideológico que uniformize a obra dos artistas que integram esse momento. Na verdade, como dissemos, esses artistas trazem aspectos conservadores e aspectos inovadores. Veja nesse quadro alguns desses aspectos principais. Uma outra característica é a forte consciência social que essas obras despertarão no Brasil. O Brasil está se conhecendo. O Brasil, que durante muito tempo esteve fechado dentro de uma visão oficial, ufânica, de nação, agora vai se olhar no espelho
E é a literatura, curiosamente, a literatura que vai tomar para si a missão de construir essa revelação da nação. As obras desse momento, elas vão expor as grandes chagas, os grandes problemas sociais que o Brasil vivenciava nesse momento, principalmente denunciando grupos marginalizados, como a situação dos negros nos subúrbios das cidades, a situação do caipira abandonado pelo governo, a situação do sertanejo. E tudo isso, portanto, gera uma literatura de consciência regional, uma literatura que se aprofundou em temas específicos, em regiões específicas do Brasil, na formação específica de determinados povos brasileiros. A gênese de um Brasil sertanejo revelado pela literatura, um Brasil caipira, um Brasil negro, um Brasil sulino. Temos que destacar o fato de que a literatura desse período está profundamente aliada ao jornalismo. Os autores, se pegarmos em seu conjunto, trazem a experiência jornalística como contribuição para iluminar o literário. Portanto, produzirão uma literatura de feição neorrealista, como se cada obra ficcional quisesse também incorporar uma espécie de investigação documental da realidade. E agora vamos começar a apresentar os principais escritores. Eu selecionei 5 escritores importantes desse período. É óbvio que esses escritores não são os únicos. O Brasil sempre produziu uma leva imensa de artistas. Esses 5 autores vão representar para fins didáticos o que foi a produção desse período. Então, o primeiro escritor de profunda relevância que nós vamos conhecer é o Euclides da Cunha. E é um escritor extremamente polêmico, vale a pena conhecer sua biografia. Foi um grande estudioso do Brasil, pertenceu ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, nutriu um conhecimento profundo da nossa condição física, né, da nossa condição social, e vai escrever no ano de 1902 a obra Os Sertões, em função das reportagens de cobertura da Guerra de Canudos, em 1896 e 1897. A obra Os Sertões possui um estilo interessante e singular. Ela chegou a ser chamada por alguns críticos de obra de um barroco científico, porque o Euclides da Cunha ele utiliza uma linguagem que mescla, né, um estilo altamente rebuscado com expressões cientificistas e uma verve labiríntica e às vezes até mesmo poética que impressiona. A obra trata de entender o conflito de Canudos. Quando o Euclides da Cunha, né, se dirigiu a Canudos, ele foi munido de uma série de preconceitos que eram típicos do homem do Sudeste a respeito da insurreição nordestina. Ele chegou a escrever um artigo chamado Nossa Vendéia, em que ele comparava os revoltosos de Antônio Conselheiro aos rebeldes da República Francesa. Acontece que quando Euclides da Cunha começa a entender a contradição da Guerra de Canudos, ele, na verdade, traz um novo olhar para poder enxergar a realidade sertaneja. E ele denuncia a miserabilidade do povo sertanejo. Ele percebe que o povo sertanejo mal compreendia o conceito de república. Tão estava alijado dos seus direitos, tão estava distanciado da civilização que o litoral propagava. E o próprio fanatismo será entendido pelo Euclides da Cunha, será criticado como a ausência do Estado. O Euclides da Cunha demonstra uma profunda indignação com o massacre que representou a Guerra de Canudos. Uma multidão órfã de perspectivas, uma multidão absolutamente sem condições de vida e que é brutalmente esmagada pelo exército brasileiro. A obra ela é dividida segundo as concepções deterministas que o autor possuía. O Euclides da Cunha era discípulo das ideias do Hippolyte Taine, as ideias deterministas do Taine, que rezavam que o homem é fruto da determinação do meio, da raça e do momento histórico. Veja que a divisão da obra, Os Sertões, obedece a essas teorias. Ele divide a obra em a terra, o homem e a luta. A terra traduz a preocupação do Euclides da Cunha com a descrição do meio, a preocupação de entender o meio que determina a construção histórica, biológica, né, desse sujeito que é o sertanejo. A segunda parte da obra é o homem.
Essa segunda parte ela tem uma verve mais antropológica. Ela pretende entender a formação da etnia do povo sertanejo a partir da mestiçagem como o fator preponderante. E a terceira parte é a luta. É o momento mais dinâmico da obra, é quando realmente ele narra a ação do exército republicano, a extrema violência dos soldados da Força Armada contra o Arraial de Canudos, até o momento de sua queda. Enviado pelo Estadão para cobrir a Guerra de Canudos, Euclides da Cunha publicou em 1902 o livro Os Sertões. Apesar de ser uma das obras mais complexas da literatura brasileira, vamos tentar resumi-la em apenas 1 minuto. De São Paulo a Canudos são mais de 2.000 quilômetros. Se hoje são 30 horas de viagem, imagina no século XIX. Era tão longe que no caminho Euclides fez o geólogo e coletou informações para a primeira parte do livro, A Terra. Nela, ele descreve as montanhas, o clima e a falta de umidade. Explica a origem da seca, da caatinga, dos juazeiros. A conclusão? O sertão é um paraíso. Como a maioria das pessoas da época, o autor acreditava no determinismo racial, em que o indivíduo seria o resultado do meio, da raça e da história. A segunda parte do livro, O Homem, é isso, uma análise do sertanejo, jagunços, vaqueiros, enfim, todos os tipos que conseguiu identificar. Por fim, mais importante, a luta. Para Euclides, o líder Antônio Conselheiro era um doente que conseguiu agrupar pessoas muito diferentes. Em Canudos havia de crentes fervorosos a bandidos que começaram a incomodar a igreja e os fazendeiros. Convocado, o exército saiu derrotado 3 vezes, até que na 4ª expedição enviou força total. Foi um massacre e Canudos não se rendeu. Estima-se que 25.000 pessoas morreram e a cabeça de Antônio Conselheiro virou um troféu para os vitoriosos. Ufa! Amigos, falhamos. Ficou tanta coisa de fora que talvez seja melhor ler o livro. O segundo autor que vamos estudar é Lima Barreto. Lima Barreto, que é carioca e viveu uma experiência pessoal profundamente angustiante com o preconceito, com a hipocrisia social que o ignorou completamente. O Lima Barreto só foi devidamente reconhecido em sua genialidade, em sua percepção, em seu vanguardismo, muito depois de sua morte, como acontece muitas vezes com tantos e tantos intelectuais geniais. Mas é muito interessante entender a obra do Lima Barreto a partir dessa projeção de sua experiência pessoal e também de sua alma altamente devotada ao jornalismo, em querer entender o Brasil. E o Lima Barreto dedicou-se à representação do subúrbio carioca, da periferia do Rio de Janeiro, que estava nascendo naquele momento. E juntamente com o subúrbio, a geografia do preconceito social. A formação urbana do Rio de Janeiro, ela deixava muito clara, muito visível as marcas do preconceito racial. Os negros eram a parcela mais sofrida nessa divisão, nessa geografia do poder. Em sua obra ele combate a hipocrisia, ele combate o vício das aparências, o academicismo, numa ironia muito próxima àquela que Machado de Assis nos legou no século XIX. Em obras como Recordações do escrivão Isaías Caminha e Clara dos Anjos, o preconceito racial grita. O Lima Barreto ele demonstra como se torna uma jornada quase impossível o negro vencer nas condições tão desiguais que a nação brasileira oferecia. No entanto, sua obra principal é a obra O Triste Fim, de Policarpo Quaresma. Nessa obra ele constrói um personagem impagável, um dos melhores personagens da literatura brasileira, o Major Quaresma. Um personagem quixotesco, profundamente simpático pela sua generosa dedicação ao Brasil. E, ao mesmo tempo, patético, ao mesmo tempo abobalhado, porque é uma grande caricatura da ingenuidade do nacionalismo ufanista. O Quaresma é um personagem apaixonado pelo país e nessa paixão ele formula 3 projetos. A obra parece que se divide em 3 grandes utopias para provar que o país pode dar certo, para provar as potencialidades da natureza brasileira, para provar a vitalidade da cultura do seu povo. E em cada um desses generosos projetos do personagem, ingratamente, ele é pago com a decepção.
é um personagem que mistura ideais puros associados a uma loucura ingênua. O personagem, mesmo possuindo um amor profundo pelo Brasil, ele não é privado de um terrível destino. Como o próprio título diz, o triste fim de Policarpo Quaresma é ser entregue à morte pelo próprio exército do país que ele amou. De tudo que é nacional, não uso estrangeiro. Visto-me com pano nacional, calço botas nacionais e assim por diante. Ele era um patriota exemplar. Um nacionalista convicto, interessado na verdadeira alma brasileira. Che, entendé, oré. Certo de que a língua portuguesa emprestada ao Brasil vem pedir que o Congresso Nacional decrete o Tupi-Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. Um homem que levou às últimas consequências o amor por sua terra. A nossa terra tem os terrenos mais férteis do mundo. Tudo na nossa terra é extraordinário. Quaresma, você é o visionário. O que faz um cidadão tão exemplar ser tão castigado? Um sonho de prosperidade que torna-se moléstia, alucinação e sentença ao inferno. Traidor? Eu? Mas como? Não! Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. A biblioteca da sua escola. O próximo autor, de maneira alguma, é menos importante. Monteiro Lobato, uma das figuras literárias mais interessantes que o Brasil já produziu. O Monteiro Lobato escreve com um estilo direto, um estilo extremamente fluente. E em sua literatura ele se mostra a favor dos interesses nacionais. Não só na literatura, como nas inúmeras colunas e crônicas que ele produziu em sua carreira de jornalista. Sempre criticando a corrupção, sempre criticando a estrangeirização da nossa economia. Ele torna-se muito conhecido por sua campanha pela nacionalização do petróleo brasileiro. Durante as 2 primeiras décadas do século XX, o Monteiro Lobato fica conhecido por 2 obras que destacam de maneira profunda um personagem clássico da identidade brasileira, o caipira do Vale do Paraíba. O caipira, o caboclo, aparece na obra do Monteiro Lobato, representado em seus costumes, sua fala, também em seus vícios. Ora, a primeira obra de Monteiro Lobato é designada Urupê. Trata de uma série de pequenos contos que o Monteiro Lobato publicou no jornal, criando uma grande discussão na época em torno da figura de Jeca Tatu, que é um caipira que vegeta. O Jeca Tatu era indolente, era preguiçoso, mas por uma série de justificativas, uma delas é o abandono da saúde pública. O Jeca Tatu era um coletivo de verminoses, de doenças como amarelão, barriga d'água, toda a condição política do abandono do campo. Tema que vai se fazer sentir mais uma vez em Cidades Mortas. Cidades Mortas é também uma coletânea de pequenos contos à feição de crônica, em que o Monteiro Lobato representa a decadência das pequenas cidades do Vale do Paraíba, quando a força dessas cidades toda migra às áreas industriais de São Paulo, deixando as cidades, deixando os vilarejos completamente desprovidos de força para a produção. Jeca Tatu era um pobre caboclo. Ele morava no mato com a sua mulher e seus filhos. Eles viviam num trau. Ele não tinha ânimo pra nada, pra trabalhar, pra plantar, pra arrumar sua morada. Ele só queria saber de sua bebida. Seu cigarro sempre aceso, quase lhe faltava comida. Plantava uma rocinha de feijão, uma de abóbora e mais nada. Criava umas galinhas e umas porcadas. Nem alimentar os bichos conseguia fazer. Os pobrezinhos tinham que achar o que comer. Jeca Tatu tinha uma cadela chamada Baleia, magra e sarnenta, mas boa companheira. Seu vizinho era um italiano bastante arranjado, mas trabalhava o dia inteiro, não parecia um aleijado.
Já Jeca Tatu, ele era um lesmo, então perguntavam por que tu não faz o mesmo. Era por preguiça, mas ele respondia: não vale a pena, essas palavras o defendia. Falava para o senhor Jota, preguiçoso e bêbado, bêbado idiota. Um dia apareceu um doutor para fazer uma visita. Se espantou com a pobreza e disse: isso não é vida. Então o médico avistou Jeca, e ele não estava tirando uma soneca. Se deparou com um caboclo, todo amarelado com a barriga enorme, resolveu examiná-lo. Examinou e o diagnosticou. Jeca Tatu não estava são, sua doença era o amarelão. Então começou a se cuidar. Os remédios que o doutor receitou começou a tomar. Passado um certo tempo começou a melhorar, a preguiça foi embora, começou a trabalhar. Ao contrário dos demais autores apresentados, autores de prosa, o Augusto dos Anjos é um poeta. Escreveu versos extremamente inquietantes. Não é uma obra que passa desapercebido. É uma obra impressionante. E o Augusto dos Anjos não encontra qualquer similaridade, qualquer proximidade com qualquer outro autor da nossa literatura. O próprio Augusto dos Anjos, num dos meus poemas prediletos, chega a dizer: eu sou aquele que ficou sozinho, cantando sobre os ossos do caminho a poesia de tudo quanto é morto. Augusto dos Anjos é, portanto, o poeta da morte. O poeta que representa de maneira profundamente pessimista. Ele representa uma poesia que chega a beirar o macabro, o escatológico. É nítida a influência do pensamento materialista, do pensamento cientificista. O Augusto dos Anjos era leitor de uma série de biólogos, de evolucionistas do século XIX, a exemplo de Ernest Haeckel, Herbert Spencer, né, e de filósofos como Arthur Schopenhauer, que darão a ele não só o vocabulário, mas darão a ele a proposta temática, né? Aquilo que vai nortear suas indagações a respeito da existência. Psicologia de um Vencido é um dos poemas mais conhecidos do Augusto dos Anjos e vale a pena ler para identificar as características comentadas. Perceberam a tendência à representação do repugnante, a utilização de termos científicos? A representação circular da existência sempre desembocando na frialdade inorgânica da Terra, sempre desembocando na morte. A representação caótica das doenças, micróbios, o verme, a putrefação do cadáver, pois tudo isso materializa, né? Traz a morte numa dimensão fenomenológica, numa dimensão extremamente materializada. Se o homem ele é um constante vencido na batalha da existência, cabe ao verme o papel do vencedor, aquele que há de decompor toda a matéria, aquele que recebe por herança toda a multidão da carne morta. Veja mais um poema do Augusto dos Anjos em que a figuração do verme aparece. Somente a ingratidão desta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera, o homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável
inenarrável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena à tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Analisado nessa aula será o Graça-Aranha. Graça-Aranha é um personagem importante nesse cenário cultural e ganhará mais importância quando, na Semana de Arte Moderna, ele empresta seu prestígio ao grupo de jovens que promoveram os gritos da primeira Revolução Modernista no Brasil. Sua obra mais importante é Canaã. Veja que ela foi escrita em 1902, é, portanto, contemporânea à obra Os Sertões de Euclides da Cunha. E também, como a obra Os Sertões, carrega influências do cientificismo naturalista e é considerado por muitos uma espécie de romance de tese, um romance-ensaio. Dois personagens recém-chegados da migração alemã em andanças pelo Brasil, discutindo os temas importantes, os temas caros àquele instante da construção da identidade nacional. O pré-modernismo não foi uma escola literária, mas foi considerado um período de transição para o modernismo, que rompeu com o academicismo, diminuiu a distância, realidade e ficção, mostrando o Brasil que representa os caboclos e o sertão. Oh, negando assim o romantismo, a revolta dos canudos que inspirou Sertões de Euclides da Cunha, contrastando realidades, o Sudeste rico e a miséria no Nordeste. São alguns fatos históricos que marcaram o estilo. Os autores pré-modernistas buscavam renovação, mas ainda estavam presos à estética parnasiana e naturalista. Evidenciando um sincretismo. Graça-Aranha e Lobato, Lima Barreto e dos Anjos, por alguns dos escritores nessa fase que mais se destacaram. É literatura pra você. A revolta dos canudos que inspirou Sertões de Euclides da Cunha, contrastando realidades, o Sudeste rico e a miséria no Nordeste. A revolta dos canudos que inspirou Sertões de Euclides da Cunha, contrastando realidades, o Sudeste rico e a miséria no Nordeste. São alguns fatos históricos que marcaram o estilo, São alguns fatos históricos que marcaram o estilo, Beijos e até a próxima. Espero que tenham gostado.
myself in time, just thinking of your face. God only knows why it's taken me so long to let my doubts go. Well, you're the only one that I wanted. I don't know why I'm scared, 'cause I've been here before, with every feeling, every word. I've imagined it all. You'll never know if you never try to forgive your past and simply be mine. I dare you to let me be your one and only. I promise I'm worthy to hold in your arms. So come on and give me the chance to prove I'm the one who can walk that mile until the end starts. If I've been on your mind, do you hang on every word I say? Lose yourself in time at the mention of my name. Will I ever know how it feels to hold you close and have you tell me whichever road I'll choose that you go. I don't know why I'm scared, 'cause we've been here before, with every feeling, every word. I've been mad
I let it fall, my heart, and as it fell, it rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they're strong, but my knees were far too weak to stand in your arms without falling to your feet. But there's a side to you that I never knew all the things you'd say they were never true in the games you play. You would always win, always win. But I set fire to the rain, watched it pour as I touched your face. When it burned, well I cried 'cause I heard it screaming out your name, your name. When I lay with you, I could stay there, close my eyes, feel you here. Forever, you and me together, nothing gets better. But there's a side to you that I never knew all the things you'd say they were never true in the games you play. You would always win, always win. But I set fire to the rain, watched it pour as I touched your face. When it burned, well I cried 'cause I heard it screaming out your name, your name. I set fire to the rain, and I threw us into the flames. When we fell, something died 'cause I knew that was the last time, the last time. Sometimes I wake up by the door, that heart you own must be waiting for you. Even now when we're already over, I can't help myself from looking for you. I set fire to the rain, watched it pour as I touched your face. When it burned, well I cried 'cause I heard it screaming out your name, your name. I set fire to the rain, and I threw us into the flames. When we fell, something died 'cause I knew that was the last time, the last time. Let it burn. Let it burn. Let it E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste. Quando eu estiver fogo, suavemente se encaixe. E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. E quando eu estiver louco, subitamente se afaste.
estiver bobo, sutilmente disfarce mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate, não, dentro de ti, dentro de ti. Vamos começar. A Semana da Arte Moderna, ou Semana 22, como o próprio nome diz, ocorreu em 1922 em São Paulo, de 13 a 17 de fevereiro daquele ano. O intuito principal deste grande evento foi mostrar a insatisfação de certos artistas daquela época com a cultura tão pobre em obras internas, submetidas a artefatos vindos do exterior. Anita Malfatti, uma jovem pintora que havia passado vários anos na Europa, com uma grande bagagem de novidades do Velho Mundo, voltou ao Brasil e abriu a primeira exposição do modernismo brasileiro. Porém, esse evento foi vítima de ferozes ataques de vários críticos de arte, principalmente de Monteiro Lobato, que, numa linguagem mais chula, simplesmente esculhambou com toda a exposição. Anita, coitadinha, ficou desolada, acreditando que não tinha mais talento. Então, seus amigos artistas, poetas e escultores modernistas se revoltaram com o acontecido e chamaram-na para dar um troco aos críticos. Essa atitude marcou o início do modernismo brasileiro. A partir daí, artistas expressionistas, não muito bem vistos pelo público como Lazar Segal, Dick Cavalcanti, nossa conhecida Anita, Vitor Brechet, entre outros, criaram a Semana da Arte Moderna para trazer ao público obras mais inovadoras, modernas e brasileiras. Ainda assim, o público não gostou muito, por ser muito conservador e desacostumado com obras tão diferentes do estilo europeu. Por fim, a semana aconteceu, mas não foi tão importante no ano em que ocorreu, fazendo vários dos seus artistas voltarem para a Europa e enfraquecendo o movimento. Mas, produtores como Tarsila do Amaral, grande pintora modernista, resolveram ficar ao longo do século. Devido à falta do ideário comum aos seus participantes, ela desdobrou-se em diversos movimentos diferentes, principalmente no tropicalismo e na geração da Lira Paulistana, obra de Mário de Andrade, nos anos 70. Até mesmo a Bossa Nova deve muito à turma modernista, pela sua lição peculiar de antropofagia, uma expressão que designa engolir a cultura exterior e usar a cultura interior no lugar. Apesar da Semana da Arte Moderna não ter sido muito bem recebida, os artistas que a fundaram obtiveram o resultado que queriam: difundir a cultura brasileira permanentemente com a arte. Os Sapos, Manuel Bandeira. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra! Não foi! Foi! Não foi! O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte e nunca rimo os termos cognatos.